Estamos hoje com José Roberto, professor de História, formado em História, leciona na rede municipal da capital e, além disso, é uma pessoa com deficiência e paralímpico medalhista de ouro na Olimpíada de Tóquio. Sempre é bom conversar sobre inclusão. Inclusive, é esse tema que trataremos. José Roberto, como foi esse processo, né, de educação até o senhor chegar a se tornar um professor de história? Bom dia, Manuel, bom dia a todos que estiverem ouvindo esse podcast. Eu sou de uma cidadezinha pequena aqui da Paraíba chamada Lagoa Seca, aqui do lado de Campina Grande, né? E nasci cego, eu e tenho duas irmãs cegas também. E a gente começou estudando aqui no Instituto dos Cegos de Campina Grande. Só que no período em que a gente começou a estudar, o Instituto aqui passou por uma crise muito grande, acabou fechando. E como a cidade pequena, na época, como ainda hoje não tem uma estrutura adequada, na época sequer se falava nisso, né? Então a gente não tinha como estar na própria cidade, não tinha como estar aqui em Lagoa Seca. O Instituto de Campina Grande também acabou passando por essas dificuldades e nós fomos estudar em João Pessoa, eu e minhas duas irmãs. E ficávamos lá em regime de internato no Instituto, né? Passávamos lá só vínhamos em casa a cada 6 meses. A gente ia no começo do ano, voltava nas férias de junho, voltava para João Pessoa de novo depois das férias de junho. Não chegava a ser os 6 meses, mas eram 2 períodos do ano que a gente vinha em casa, nas férias de junho e nas férias de dezembro para janeiro, né? E ficávamos lá todo esse tempo e só víamos a família, os pais, os irmãos que ficavam em Lagoa Seca nesses períodos, nas férias de junho e dezembro. Então lá a gente ficava em regime de internato, estudávamos lá da primeira até a 4ª série, como era na época, não é? E Sim. A partir da 5ª série a gente ia estudar em colégio de ensino regular, mas continuava ainda no regime de internato no Instituto, que poderia ficar até os 18 anos, e continuava tendo a assistência do Instituto. Então, o Instituto tinha um transporte que nos deixava na escola, no período da manhã, por exemplo, como era o meu caso, e nos trazia de volta para o Instituto, e à tarde a gente teria as aulas de reforço no Instituto, tanto para fazer as tarefas, quanto para ter algum reforço naquilo que a gente tivesse com dificuldade. E assim foi até o meu 3º ano, né? Que no 3º ano eu mudei de escola, eu continuei na escola de ensino regular, mas já não... No primeiro ano eu morava no Instituto ainda, a partir do 2º ano eu completei do 3º ano eu completei meus 18 anos e saí do Instituto, mas continuei tendo o apoio do Instituto, né? Até eu concluir o ensino médio, até que entrei no curso passei no vestibular para História em 2001, e aí então já não tinha mais o apoio do Instituto, porque o Instituto só se responsabilizava pela educação até o ensino fundamental. Então já na universidade, quem supriu essa necessidade do apoio com tipo impressão de material em braille ou qualquer outro tipo de suporte, transcrição de prova, tudo mais, é um órgão chamado de NEDESP, que é o Núcleo de Educação Especial, que ele dá apoio aos alunos com deficiência visual que chegam à universidade, né? E ótimo. Foi esse o meu percurso até chegar a me formar em professor de História. Então, quer dizer que na sua cidade do interior, que inclusive eu conheço e passava por ela todos os dias durante 4 anos, porque eu estudava na UEPB também,
Sim. Também não. Na verdade, eu estudava na UEPB Na EPB. e saía de Picuí para Campina Grande todos os dias. Então, passava em Lagoa Seca todo Passava em dia. Lagoa Seca. Muito bom. Então, quer dizer que sua história enquanto estudante já teve o início com o direito garantido de ter o apoio pedagógico necessário para a educação, vamos dizer assim, para a sua formação. Como o senhor disse, na sua cidade não tinha, mas ia para o instituto em outra cidade, né? E assim foi. E quando iniciou o ensino fundamental 2, aí teve também na escola onde você estudou naturalmente, né? Estudou regularmente, o apoio do instituto. Isso é muito bom. Em que ano, mais ou menos, de que ano a que ano, essas práticas inclusivas aconteceu na sua vida? Digamos assim, talvez se fosse... Ainda não se falava na época, Manuel, em inclusão. Quando eu comecei, que hoje é 6º ano, na época era 5ª série, né? Sim. Quando eu iniciei o ensino fundamental 1, foi quando eu saí do instituto para a escola de ensino regular. Aí ainda não se tinha essa discussão de inclusão e tudo mais. A gente fazia porque o instituto não tinha o suporte para nos dar essa educação, né, do ensino fundamental 1, a partir da 5ª série. Então, quando eu vim chegar no meu primeiro ano do ensino fundamental, foi quando começou-se a ter a discussão sobre educação inclusiva, não é? No entanto, digamos assim, por necessidade mesmo, por falta de estrutura do Instituto, a gente acabava já se incluindo aí na educação regular, exatamente pela falta de estrutura do Instituto, ou por não ter buscado, e eu achei até melhor que tivesse sido assim, uma forma de trabalhar com a gente, de trabalhar no próprio Instituto, o ensino fundamental 1 e 2, né, que seria o ensino médio, no caso. Sim. Então, a discussão sobre educação inclusiva, eu vim começar a ouvir falar em inclusão já no meu primeiro ano, né, quando eu já também estava em escola de ensino regular, mas continuava tendo ainda o suporte do Instituto, né? E na universidade, no curso de História, havia essas práticas inclusivas ou você que teve, porque, pelo que eu entendi, assim, você foi para a escola regular, teve o apoio do Instituto, mas só que não, vamos dizer, supria todas as necessidades, porque ainda estava começando as discussões dentro da escola sobre inclusão. E no curso de História, você teve esse contato e essa discussão e a prática inclusiva, ou teve barreiras de comunicação, barreiras que diminuiu a possibilidade, o potencial de aprendizagem? Na verdade, as barreiras, Manuel, sempre existiram, né? Na verdade, o que a gente conseguia trabalhar bem, onde a gente conseguia trabalhar bem, era no Instituto, onde a gente estudou desde a alfabetização até a 4ª série, como era na época. Porque lá a gente não tinha a dificuldade, por exemplo, de um professor estar escrevendo no quadro e a gente não sabia o que ele estava colocando no quadro, porque todas as pessoas que estavam estudando junto comigo eram cegas, né? Sim. O professor estava dando aula para todas as pessoas cegas na sala de aula, não tinha ninguém que fosse diferente. Então, ali a gente conseguia trabalhar bem a nossa capacidade e a todas as possibilidades que o professor tinha, porque ele não estava dando aula para alguém que estava enxergando o que o professor escreveu no quadro, e a gente
sem entender o que estava acontecendo, estava todo mundo na mesma condição. A partir da quinta série, então, começaram as minhas dificuldades, porque, principalmente quando chegava nas matérias que se exigia um pouco mais se exigia um pouco mais da visão, como seria as questões de matemática, química, física, pelo fato do professor montar um esquema no quadro e a gente não sabia nada que estava acontecendo ali, né? E já as aulas de história, de português, de geografia, quando não envolvia mapa, de inglês, tudo isso era mais tranquilo para a gente, mas quando se tratava da questão visual, isso sempre foi complicado para a gente, tanto na escola, no ensino fundamental 1 e 2, quanto na universidade, principalmente quando a gente ia trabalhar as questões de mapa. Então, como eu fiz o curso de História, então o mapa sempre estava presente ali para me dar um pouco de trabalho, mas a gente, como eu já estava já tinha uma boa experiência, já tinha já tinha uma idade também, então isso aí me ajudou a encontrar os caminhos para facilitar, conversar com os professores e tudo, para a gente encontrar a saída para essas coisas. Também com o pessoal do NEDESP, que é como eu falei no início, que era o Núcleo de Educação Especial, que ainda hoje existe. Então, tudo isso eu consegui, como eu já tinha um pouco mais de autonomia, de experiência com a minha própria deficiência, então eu consegui superar melhor do que no meu período de estudante de ensino fundamental 1 e 2. Nesse período a gente teve muita dificuldade, claro, tanto na universidade eu tive a mesma dificuldade, só que um pouco menos, como eu lhe falei, por causa da minha experiência já com a minha deficiência, né? Mas durante o Fundamental 1 e 2 foram os períodos mais difíceis para mim, porque eu trabalhava exatamente muito com as matérias que exigiam um pouco da visão, né? Sim. Então, tinha professor que entendia, por exemplo, tinha professor de matemática que entendia a minha situação e explicava para mim o que estava colocando no quadro, tudo certinho. Tinha outros que tentava e depois desistia, e tinha outros que nem lembravam que eu estava em sala de aula. Então, isso era um problema muito difícil para mim, porque tinha professores, como eu falei para você, que considerava a possibilidade de me ajudar, que levavam em consideração isso, e a minha deficiência e tudo mais, e outros que nem lembrava que na sala tinha uma pessoa com deficiência. Então, o meu período mais difícil foi entre o Fundamental 1 e 2, e na universidade um pouco menos, porque como eu falei para você, eu já sabia mais ou menos como lidar, eu tinha experiência de ter estudado no ensino fundamental 1 e 2, e a matéria que eu estudei também me exigia um pouco menos da visão. Então, eu consegui digamos assim, ter uma desenvoltura melhor já no período da universidade, mas o meu ensino fundamental 1 e 2, realmente, como você perguntou, ficou um pouco prejudicado devido à falta de estrutura e devido também digamos assim, a própria estrutura da educação como Entendi. um todo, né? Os professores não eram preparados para trabalhar com pessoa com deficiência. Isso. Aí, em que momento apareceu o desejo e a vontade, o desejo de se tornar professor, e como foi esse processo de chegar na sala de aula? Como é? Qual é a visão da escola aonde você trabalha em relação ao tema, por ter o senhor? Eu me interessei pelo tema, né, pela disciplina de história, e a vontade de ser professor. Tudo isso começou, eu ainda fazia na quinta série ainda, né? E gostava muito da matéria de história, mas ficava pensando, o que é que eu vou fazer da minha vida? Eu me lembro que o meu pai queria que eu fosse advogado, e eu quase fiz o curso de direito só para agradar o meu pai, né? Porque eu tinha vontade de realizar o sonho dele, mas não era o que eu queria. O que eu queria mesmo
acabei, quando eu cheguei no ensino médio, principalmente, eu cheguei à conclusão que o que eu gostava mesmo era de história. E principalmente foi no período que eu tive os melhores professores de história que eu conheci, foi no meu ensino médio, né, do primeiro ao terceiro ano. E me preocupei um pouco e quando eu decidi, eu vou ser professor de história, mas como é que vai ser? Será que eu vou ter estrutura será que eu vou ter um suporte legal para conseguir dar conta de ser professor, para exercer com competência, da forma que eu quero essa profissão? Porque para ser professor não é brincadeira, é uma coisa muito séria, né? Eu, pelo menos, como professor, encaro isso de uma forma muito séria. Mas acabei exatamente quando eu cheguei no ensino médio, com os professores que eu tive, eu falei, não, eu gosto muito da disciplina e depois de ter conhecido esses professores, é isso que eu quero fazer mesmo. E acabei decidindo por estudar a história e por ser professor de história também. E fiz o concurso em 2008 para professor de história do município de João Pessoa. E quando fui chamado, passei no concurso, e quando fui chamado, para minha surpresa, eu que achava que ia ter muita dificuldade com os alunos, que não... fiquei um pouco apreensivo no princípio, porque achei que eles não sabia como eles iam encarar, né, ter um professor cego, mas por incrível que pareça, foi a parte mais tranquila da minha... do meu início ali, né? O que me atrapalhou mais, por incrível que pareça, foram as pessoas que não estavam na escola. A diretora, logo quando eu cheguei, quase que não aceitou me receber na escola. Ainda tentou na prefeitura me encaminhar para outra escola e tudo mais, mas com a secretaria da educação na época, digamos assim, ela engolir, né, o fato de eu ser professor da escola dela. E eu, graças a Deus, consegui provar para ela que eu tenho capacidade de ser professor, mas senti que ela, de certa forma, quando ela começou a ver meu trabalho, acabou querendo ter a oportunidade de mostrar que minha escola é uma escola inclusiva, tem um professor cego, mas quanto a mim, eu percebi que ela nunca engoliu a ideia de me ter na escola como uma pessoa normal, né? Na equipe dela. Isso, ela sempre me tratava com diferença e tudo mais, mas queria ter sempre a oportunidade de mostrar que a escola dela tinha um professor cego. Então, a minha dificuldade maior foi com a direção da escola, especificamente com a diretora, mas com os alunos, que era a parte que eu achava que ia ser mais difícil, foi a parte mais tranquila que teve para mim. Obrigado, José Roberto. Sim, a escola, como você falou, as escolas que eu leciono hoje, a gente tem sim a preocupação com a inclusão. Inclusive, a gente tem na escola digamos assim, lá o Instituto dos Cegos tem um anexo na escola também, o que facilita o nosso trabalho, né, tanto de professores da escola que dão aula no Instituto, de professores do Instituto que dão aula na escola, e a gente está sempre trocando ideias de forma a tornar mais tranquilo e melhor, não é, o processo de inclusão, o processo de educação das pessoas com deficiência. Eu fico encantado em ouvir esses depoimentos de Vitória, né? Veja só, o senhor passou por um período aonde estava iniciando esse pensamento de inclusão, praticou, foi forçado, as pessoas que tiveram perto do senhor foram forçados a praticar, né, com todas as dificuldades, a rejeição e assim por diante. E aí fica claro em relação à escola, né, onde existe aquele pensamento capacitista, né,
onde a pessoa com deficiência é vista com outros olhos, não com o olho de pessoa que consegue, mas sim de pessoa que deve ter um cuidado, né, assim, sobrenatural, um cuidado de forma negativa, que poda, né? E aí eu chego no maior patamar. E mais ainda eu fico feliz, não fico surpreso quando acontece a rejeição por adultos, né, que aconteceu com a sua diretora. Isso. E me encanta e é certeza dos alunos, né? Porque os alunos são mais abertos a qualquer assunto e qualquer situação. Não fico surpreso quando os alunos te recebem de braços abertos, né? E com menos preconceito, né? Porque menos preconceito. Isso me dá uma esperança muito grande, né? José Roberto, fico muito feliz em ter escutado você, né? Sua experiência desde a educação inicial até a universidade, ela nos traz esperança e o pensamento que devemos continuar lutando. Esse podcast é uma ação da 4ª semana da pessoa com deficiência do município de Picuí e agradeço pela sua participação. Fique à vontade para as considerações finais. Eu que agradeço, Manuel, a oportunidade de estar expondo esse tipo de assunto, falando sobre esse tipo de assunto com vocês e com o município de Picuí, mas também com toda a sociedade, né? Porque, como você falou, isso não lhe surpreende eu ter sido melhor compreendido pelos alunos do que pelos professores. O que é que significa isso que eu vejo, né? É que tudo que a gente tem que fazer pela educação, todo o nosso melhoramento, na verdade, a gente, claro que tem que partir de nós, professores, e começar por nós, porque, como você viu, toda proposta que a gente levar para a sala de aula, toda proposta que a gente trouxer, que a gente discutir, que for pelo melhoramento da nossa educação, tem que, claro, partir de nós e tem que ser primeiro aceito por nós, professores, porque os alunos, assim como me aceitaram melhor do que os próprios professores ou diretores de escola, também vão aceitar mais fácil um processo de mudança da educação do que os próprios professores. Então, isso eu acho que é uma visão que nos faz ter um pouco mais de esperança na melhoria da nossa educação, né? Porque, com certeza, muitas propostas de educação, de melhoramento da nossa educação, muitas discussões, muitas vezes são barradas, as dificuldades normalmente partem mais de nós, professores, né? Os entraves estão mais em nós, professores, do que nos próprios alunos, que com certeza vão se adaptar cada vez melhor, de forma cada vez melhor a cada ação, a cada atitude, a cada ideia que nós tomarmos, né, que nós tivermos para a melhoria da nossa educação. Zé Roberto, eu desejo saber, todos nós estamos curiosos em saber como foi esse processo de início do esporte, né? O senhor se tornar um atleta profissional, que assim eu entendo que seja, né? Considerado um atleta de elite, como é colocado, né? Na sua vida, como iniciou esse processo? Ser professor,
né, que o senhor exerce a função de professor, e também de atleta de alto rendimento. Olá, Manuel. Bom dia, né, a todos que estiverem ouvindo esse podcast. Tudo iniciou, digamos, ao mesmo tempo, em paralelo, né? O esporte na minha vida começou no momento em que eu cheguei no Instituto dos Cegos, de João Pessoa. Então, a gente tinha as aulas das matérias, era ciência, português, matemática, e nas aulas de educação física, como tem em toda escola, eu conheci várias modalidades, né? As quais consegui praticar por muito tempo, inclusive. Eu fiz natação, que eu conheci na aula de educação física, no Instituto dos Cegos, joguei futebol de 5, fiz atletismo, e em 1993, o professor Dailton, que é professor do Instituto dos Cegos, foi a São Paulo e conheceu lá essa modalidade chamada goalball, que é a modalidade que eu pratico até hoje. Então, quando ele trouxe para o Instituto dos Cegos de João Pessoa a prática do goalball, ele nos ensinou a jogar goalball a partir de um campeonato que ele viu em São Paulo. Ele foi com uma equipe de natação para os jogos, a Copa do Brasil de natação, e acabou conhecendo o goalball lá também, e trouxe para o Instituto dos Cegos e passou a nos ensinar o goalball também nas aulas de educação física. E acabou que eu consegui me adaptar melhor, me encaixar melhor, me desempenhar melhor, depois de ter passado por todas essas que eu te falei, natação, futebol de 5, atletismo. Acabei me encaixando melhor no goalball, então me apaixonei pelo goalball e comecei a jogar goalball pela equipe do Instituto dos Cegos. Jogava os jogos da FUNAD, depois passei a jogar os campeonatos regionais, depois passei a jogar as Copas Brasil, né, de goalball pelo Instituto dos Cegos, depois pela Associação Paraibana de Cegos também, que é a PACE, da qual eu faço parte hoje. E foi nessa competição pela PACE que eu tive a minha primeira... Não, eu jogava pelo Instituto dos Cegos ainda, quando no ano seguinte eu vi a minha primeira convocação para a seleção brasileira de goalball, em 2011, não é? E já para o Pan-Americano que teve em 2011 em Guadalajara, no México. Então, tudo começou, como eu falei, né? Ao mesmo tempo em que eu estudava, eu praticava esporte e nunca deixei de praticar, desde o tempo do ensino fundamental até enquanto eu era estudante de História na Universidade Federal, e continuei até hoje, quando sou professor, não é? Também ainda tenho como profissão também ser atleta, não é? Em paralelo com a profissão de professor. Então, em Guadalajara foi a minha primeira competição com a seleção brasileira, onde nós fomos campeões pan-americanos, foi a minha primeira competição. E até hoje, 10 anos depois, né, conseguimos ser campeão. Pela primeira vez, fomos medalha de ouro em Paralimpíada. Só fazendo uma observação, Manuel, é Paralimpíada, viu? Não é Paraolimpíada, mas que seria, digamos assim, no português correto deveria ser Paraolimpíada, mas por uma questão entre o Comitê Olímpico Internacional e o Comitê Paralímpico, então acabou que eles decidiram que a palavra olímpico só deveria ser usada para a competição olímpica, como não é? Das pessoas que não têm deficiência, e paralímpico, porque para não usar o olímpico, tiraram o O e ficou só olímpico. Então, paralímpico para as pessoas com deficiência. Obrigado por me ajudar a entender os termos corretos, né? Isso. Eu acho que Paralímpico, inclusive para a língua portuguesa, seria o correto, né? Mas por uma questão política mesmo aí, de querer dessas instituições, por uma questão de
entendimento entre eles lá, ou de desentendimento, acabou ficando paralímpico, que é o termo que eu também não gostaria de usar. Preferia usar paraolímpico, mas infelizmente é paralímpico, viu? Pronto. O que eu percebo no seu relato, Roberto, é que foi muito importante esse início no Instituto dos Cegos, nas práticas educativas de educação física, como também a continuidade dessas práticas nas escolas. Eu fico encantado em saber que você nasceu do chão da escola, né? Do chão da escola e nos dois campos, porque enquanto profissional você estudou em escola e permanece em escola, e a escola proporcionou aulas de educação física, onde o senhor desenvolveu sua potencialidade e até hoje chegando ao cume, né, que é uma competição internacional e sendo medalhistas de ouro. Não só o senhor, mas como sua equipe e a equipe brasileira. É um incentivo muito grande ouvir o senhor e os seus relatos, porque serve, pelo menos eu entendo que serve como gatilho motivador para crianças consideradas, que eu não gosto, mas consideradas desse termo, ditas normais, que cada pessoa é única e tem características, né? Então, como também para crianças que têm pessoas com deficiência, né? Que têm possibilidades, que têm chance, que vê na educação ou no ambiente que ela esteja uma possibilidade de crescimento pessoal. Isso mesmo. Como você falou, Manuel, a escola e o Instituto dos Cegos, em particular, foi importante demais para mim, porque, como você falou, tudo que eu sou hoje, eu aprendi lá. Eu aprendi a ser atleta no Instituto e comecei a ser alfabetizado, a ser educado no Instituto, e depois fui para a universidade, mas tudo começou no Instituto, né? Tanto a minha carreira de atleta, quanto o início da minha educação, né? Para que eu fosse hoje professor de história, tudo começou na escola, né? Então a escola foi que me deu a oportunidade de ser tudo que eu sou hoje, né? Desde já agradeço, professor Roberto, atleta Roberto, parabenizá-lo pela conquista em Tóquio. E assim a gente chega ao fim desse podcast, aonde é uma ação da 4ª semana da pessoa com deficiência promovida no município de Picuí. Hoje nós conversamos, soubemos as dores e os afagos, as vitórias do atleta José Roberto, atleta esse que representou o Brasil nas Paralimpíadas de Tóquio. José Roberto, fique à vontade para as considerações finais. Opa, Manuel, agradeço mais uma vez aqui também pela oportunidade, né? Agradeço à Secretaria de Educação de Picuí, agradeço a todos que tiverem a oportunidade de ouvir esse programa, digamos assim, e dizer que a educação foi quem me trouxe para onde eu sou, até o que eu sou hoje, né? A educação me oportunizou a ser diferente de muitas outras pessoas com deficiência que eu conheço, cujos pais não levaram para a escola, acharam que seriam pessoas que seriam incapazes de viver fora da proteção da família. Então, a educação me oportunizou a ser professor, a ser uma pessoa inclusa na sociedade, porque, infelizmente, a gente tem que... Eu entendo assim mesmo, que as pessoas que estão
presas dentro da sua casa ali, fazem parte da sociedade, mas não são inclusas no meio social, na convivência, inclusive na educação, né? Então, a educação é importante demais para nós que temos, que somos pessoas com deficiência, e para todas as pessoas, imagine para nós, né? E como também o esporte é uma digamos assim, é algo muito importante também na vida de qualquer pessoa, né? Então, se a gente conseguir aliar o esporte, a educação, ao nosso processo educativo, então isso tanto vai lhe abrir mais oportunidades na sua vida, como vai tornar a sua vida, com certeza, mais tranquila e mais agradável, não é? Então, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade e estou sempre à disposição.